Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate, o nosso espaço para reflexões sobre os mais variados temas, com nossa intenção sempre de que você se informe e forme a sua própria opinião. O tema de hoje é a Bíblia Sagrada, do Antigo ao Novo Testamento, a comunicação de Deus com a humanidade. Como interpretar e entender melhor os textos bíblicos? Nossas convidadas nos ajudarão a compreender a importância da Bíblia Sagrada em nossas vidas e elas conversam com a gente via internet. Recebemos no Aparecida Debate a Maria Antônia Marques, que é bacharel em Teologia pelo Instituto São Paulo de Teologia, onde também é professora. Ela é mestra e doutora em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e assessora no Centro Bíblico Verbo. Boa noite, Maria Antônia. Muito obrigado por estar conosco. Boa noite, Ronaldo. É um prazer estar aqui com você, partilhando sobre algo que é fundamental para a nossa vida. Muito bem, nós recebemos também irmã Zuleika Silvano, ela é da Congregação das Irmãs Paulinas, mestra em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma e doutora em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em Belo Horizonte, onde também é professora. Integrou o grupo dos tradutores do Novo Testamento de Paulinas e é assessora do Serviço de Animação Bíblica, o SAB. Boa noite, irmã Zuleika, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite para todas as pessoas aí nesse nosso programa, então, Aparecida Debate. É com grande alegria que estou aqui, nesse final do mês da Bíblia, para a gente poder falar, dessa palavra de Deus, que deve perpassar toda a nossa vida. Muito bem, sejam muito bem-vindas as duas. Vamos começar, então. Nós podemos entender a Bíblia como uma comunicação entre Deus e o povo? Vamos começar com a professora Maria Antônia Marques. Bem, Ronaldo, em primeiro lugar, é preciso a gente ter presente que Deus se revela no chão da história. Então, os textos que estão na Bíblia, eles nasceram no chão da vida do povo. E nessa caminhada do povo, nessa caminhada do povo, uma experiência marcante é o Êxodo. Então, no século XIII, na região do Antigo Oriente, em Canaã, vários grupos de pessoas oprimidas saíram e tentaram viver, fugindo do sistema das cidades-estado, fugindo do poder escravizante do faraó do Egito, tentaram formar uma sociedade nova, cuja marca era a partilha e a solidariedade. E nessa fuga dos diversos grupos, eles fizeram uma experiência de Deus diferente, uma experiência de um Deus que desce e caminha com o povo. Então, assim, essa experiência de um Deus sensível à sua realidade, de um Deus que não está só em cima com os poderosos, ela foi contada e recontada, celebrada, vivenciada, e bem mais tarde, num contexto de grande opressão, profetas como Amós, Oséias, mais tarde ainda Miqueias, vão retomar essa experiência do Deus do Êxodo para condenar as injustiças cometidas pela classe governante. Então, assim, por que é comunicação? Antes de ser texto bíblico, isso aqui foi uma experiência vivida que deu força para o povo. Então, essa experiência que é ampliada e depois usada pelos profetas para dizer, nosso Deus é um Deus que quer vida digna e justa para todas as pessoas. E essa mesma experiência também foi usada pela classe governante para legitimar os seus projetos. Então, assim, muito tempo depois é que esses textos foram, digamos, canonizados como texto, como palavra de Deus.
Agora, antes de ser palavra de Deus, eles foram vivenciados, não podemos esquecer disso. Então, assim, é uma forma da gente entrar em comunicação com Deus, porque da mesma forma que o Êxodo foi uma referência importante em todo o Antigo Testamento, também no Novo Testamento, essa experiência do Deus do Êxodo continua sendo uma referência para nós até hoje, né? Acreditar que esse Deus, por mais que ele seja envolvido com leis e precisa de vários sacrifícios para chegar para ele, é essa classe que resiste, esse grupo que resiste, que Deus é o Deus dos pequenos, que Deus desce e caminha conosco. Então, assim, essa experiência é forte e marca a caminhada do povo. Irmã Zuleika. Pegando aí o que a Antônia falou, né, ela contextualizou toda nessa parte bíblica. Eu acredito que também essa foi a grande contribuição que o Concílio Vaticano II deu com relação à concepção de revelação. Né, até o Concílio Vaticano I, a gente tinha que a Bíblia era um livro que deveria ser assimilado através de uma adesão intelectual, uma adesão da vontade, mas não tinha essa visão de que a revelação seria esse diálogo, essa comunicação entre Deus e a humanidade. Então, nós tivemos essa contribuição no Concílio Vaticano II, com a Dei Verbo, que traz justamente isso, né, que a Bíblia né, a palavra de Deus, ela é revelada, né, e entra em diálogo conosco, e a iniciativa sendo, portanto, desse Deus que quer se comunicar e entrar em diálogo conosco, e a gente também que entra em comunicação, em diálogo com esse Deus. Então, foi essa uma grande contribuição. Acredito que outra foi do próprio Papa Bento, quando dizia que nós não somos uma religião do livro, mas nós somos uma religião desse encontro com Deus encarnado, que é essa palavra viva, é esse verbo, né? Essa palavra, essa ação que faz presente na nossa caminhada, na nossa história. E nesse mês de setembro, estudando, portanto, Deuteronômio, um elemento que me chamou muita atenção e que às vezes parece óbvio, né, é que o nosso Deus, o Deus de Israel, é aquele que fala, né? E isso faz uma diferença com as definições de ídolo. O ídolo é aquele que tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não escuta, tem mão, mas não toca, tem pé, mas não caminha. Ou seja, o ídolo é aquele Deus que não tem nenhuma sensibilidade com a realidade. O nosso Deus é aquele que tem boca e fala o tempo todo no nosso texto. É aquele que tem ouvido e escuta o clamor do povo. É aquele que tem olho, né, e vê. É aquele que tem nariz, né, e cheira, né, o cheiro das ovelhas, como falava o Papa Francisco. É aquele, né, que vem ao nosso encontro, que caminha ao nosso encontro. E aí uma pessoa que é embebida e crer nesse Deus, também é uma pessoa que tem essa sensibilidade com a sua realidade, com a sua história. Muito bom. Bom, e ainda dentro da questão comunicação, vamos trazer para os dias de hoje. Hoje tudo acontece muito facilmente, apenas com um clique, não é mesmo? A gente tem informação muito acessível na palma das mãos. E até onde essa modernidade, né, ela pode ser benéfica ou ela pode ser um obstáculo na propagação da palavra de Deus? Professora Maria Antônia. A nossa pastoral, Ronaldo, ela passa pelas relações. Olhares, sorrisos, abraços, cafezinhos, comidas, assim, é convivência. E o nosso Deus é um Deus comunitário. Ele se faz presente na comunidade. E aí é interessante que, diante dessa realidade que nós estamos vivendo agora, a realidade de distanciamento social, nós tivemos que nos reinventar, né? Então, assim, o uso das diversas ferramentas para aulas, celebrações
encontros, diversas visitas. Foi assim, é positivo. Nós atingimos muitas pessoas. Agora, ainda é cedo para a gente medir a profundidade, porque é difícil a gente medir o alcance, não em termos de quantidade, mas de qualidade. De uma coisa eu tenho certeza, nós precisamos, apesar de ser meios virtuais, né? Nós precisamos cada vez mais descobrir formas de atingir o coração das pessoas. Então, os encontros virtuais, eles exigem autonomia de quem está participando. Exige querer para que o encontro aconteça. Irmã Zuleika? Eu acredito que eu estava assim, pensando sobre essa questão e via que desde o início nós temos esses meios já aí disponível para a propagação da fé. Bem, eu sou professora de escritos paulinos e o primeiro meio que Paulo escolheu, uma ferramenta da comunicação, foi justamente a carta. A carta, por quê? Porque Paulo está preso, geralmente preso, não tem como entrar em contato com as comunidades, e aí ele começa a escrever essas cartas. E a gente percebe na reação de Paulo que é igualzinha a nossa nesse momento da questão do digital, do tecnológico, né? Paulo, ele recolhe, através das outras pessoas, os problemas que acontecem na comunidade. Essas pessoas levam até Paulo esses problemas, e Paulo, então, à luz da fé, escreve essas cartas. E nas cartas ele fala justamente isso. E como eu gostaria de estar aí, conversando com vocês, né? Estou aqui distante e gostaria de estar aí para abraçá-los, para poder falar. Outras vezes ele fala assim, eu gostaria de estar aí para aumentar a minha voz e ser mais duro, chamar atenção, né, sobre determinados elementos, mas eu não posso. Mas esse passa por essa mediação. Então, eu acredito que a fé cristã, ela sempre será mediada. Por quê? Porque nós, como cristãos, nós não nascemos cristão, né? Diferente das outras religiões, como o islamismo ou o judaísmo, que a pessoa nasce um judeu ou nasce um muçulmano. A nossa religião, ela sempre vai ser mediada, vai ser sempre transmitida através do testemunho de uma determinada pessoa que vive essa fé. E esses meios, essas formas, né, da pessoa conhecer Jesus Cristo e poder dizer que esse Jesus é o Messias, é o Senhor, é o Filho de Deus, e ele tem toda essa preocupação na construção do reino, também estava não só nas cartas que Paulo envia, mas também através dos vários vitrais que a gente tinha nas igrejas. Essas imagens, a música, né? Se a gente vê aí Aparecida com todos esses desenhos, é uma comunicação, uma transmissão da fé. Esses meios digitais, eu acredito que para nós é um desafio em alguns aspectos. Primeiro é que a gente não estava preparados para utilizar esses meios. Segundo elemento que eu chamo a atenção é com relação à linguagem, né? As linguagens são diferentes. Uma linguagem de uma carta é completamente diferente da linguagem de um vitral. A linguagem da música é completamente diferente da linguagem de televisão. A linguagem do meio digital, das redes sociais, é diferente de outros meios. Então, um desafio, acho, nosso, como igreja, foi conhecer, assim, vamos dizer, nós somos pegos de surpresa, para conhecer esse tipo de linguagem, para esse tipo de meio. Um outro elemento que eu acredito que esses são mais técnicos, mas um outro elemento era perceber o que ser transmitido. E isso passava, portanto, pela questão da evangelização. Então, esses meios ajudam a propagar a fé. Agora, a questão é o comunicador, o que ele comunica. Ou seja, qual é o conteúdo que nós vamos passar através desses meios?
Ou como é que nós vamos estabelecer, né, um elo com as pessoas, que as pessoas possam se encontrar, não com aquele que comunica, mas se encontrar com o próprio Deus, ou seja, fazer essa experiência com Deus. E saber que esses meios de comunicação, as redes sociais, não são uma coisa fria, né? A gente não fala tanto só de meio de comunicação, mas é toda uma cultura de comunicação. E esses meios fazem parte também do nosso dia a dia, né? O Papa Francisco dizia que as redes sociais precisavam ser congestionadas de humanidade. É porque a gente está se relacionando com o outro, não é uma coisa fria, ou seja, o que eu estou falando está atingindo determinadas pessoas. E aí tem um grande desafio de que essa palavra comunicada através desses meios realmente passe pela nossa própria experiência de um contato com esse Deus, de um encontro com Deus, que surja realmente da nossa experiência de fé, porque se nasce da nossa experiência de fé, aí é claro, ela vai ter o seu efeito, ela vai também ajudar outras pessoas. Se ela não passa dessa nossa experiência de fé, aí realmente ela vai atrapalhar. Eu acredito que esses meios de comunicação é aquilo que fala o texto do Evangelho, né? Onde dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Ele não falou que deve ser na igreja, ou junto, num único lugar, ou num grupo, ou pelo meio de comunicação. Ele não disse isso. Mas está reunido no meu nome. No nome de Jesus, no nome de Deus. É isso que é importante. É essa reunião, mas em nome dele. Não no nosso próprio nome, não no nome de alguma outra coisa, mas do próprio Deus. Então, eu acredito que ele ajuda bastante, né? Até mesmo a TV Aparecida, se eu vejo a minha mãe, né, que teve vários problemas de saúde, e ela sempre está ali assistindo os vários programas, e etc. Sempre foi uma mulher que se movimentou muito nas pastorais, nos cantos, e etc. E agora é impossibilitada. Mas ela, então, assiste, ouve, as pessoas vêm lá, ela comenta, ela fala, né? E sempre está atualizada com as questões da própria religião através desses meios. Então, ele serve muito, né? E nós, paulinas, não podemos falar contra eles, porque já na nossa fundação tem isso. Anunciar o Evangelho, isso é importante, através da cultura e dos meios de comunicação. Nós sabemos que setembro é o mês da Bíblia e há quase 50 anos nós temos essa tradição aqui na Igreja no Brasil. E neste ano 2020, a CNBB convida a todos a fazer a reflexão sobre o livro de Deuteronômio, com o lema Abre tua mão para o teu irmão. Irmã Zuleika, quais as principais reflexões este livro nos convida a fazer? Bem, o livro do Deuteronômio, ele é um livro que faz parte do Pentateuco, mas às vezes é um livro desconhecido. A gente não lê, assim, geralmente esse livro, mas na liturgia, alguns trechos. Mas eu acredito que esse livro, ele nos ensina algumas coisas para esse tempo mesmo da pandemia. Primeiro, porque o Deuteronômio é essa parada. O pessoal andou no deserto, fez toda essa travessia no deserto, e de repente ele para entrar na Terra Prometida. E Moisés, então, nesse livro, através de 4 discursos, ele recorda toda a trajetória que foi feita no deserto, toda a caminhada de Deus com essas pessoas e também todas as fidelidades e infidelidades à aliança. Então, é um momento de parada para Moisés, então, colocar os parâmetros para uma construção de uma sociedade diferente ao entrar na Terra. Claro que o livro, como ele tem um processo longo de redação, ele tem várias ambiguidades que nós podemos encontrar no próprio texto. Mas eu acredito que o primeiro ensinamento que ele nos dá é isso, um momento de parada para refletir sobre a nossa caminhada passada, o nosso presente, para o futuro. Acredito que na pandemia, nesse momento de parada, foi isso, né? Da gente rever nosso passado, como é que a gente fazia, como a gente evangelizava também, e aí, diante dessa realidade presente que a gente está vivendo, desse sofrimento também que estamos vivenciando, esse momento de isolamento, agora refletir como será depois desse momento.
E isso vai depender, claro, de uma mudança de cada um de nós. Acho que o segundo elemento que nos coloca é a iniciativa de Deus. É Deus que toma a iniciativa. Moisés o tempo todo diz, olha, quando vocês entrarem na terra, não vão, depois que já estão assim vivendo tranquilo, com abundância, não vão esquecer que foi Deus que nos ajudou a fazer essa travessia. Ou seja, a iniciativa é de Deus. Não foi uma iniciativa nossa, nem as nossas forças, nem nada. É uma iniciativa própria dessa gratuidade de Deus. Depois, a importância da liderança. É o que me chamou muita atenção estudando esse texto do Deuteronômio, que a gente poderia fazer vários elementos teológicos, foi justamente esse, Moisés confessar que ele queria entrar na terra, mas Deus disse, não basta. Agora quem vai entrar sobre uma nova liderança será Josué. E isso também acho que é um outro ensinamento para as nossas comunidades e também pastorais, né? Às vezes a gente fica aí como líder muito tempo e a gente não encontra outras pessoas mais jovens para nos substituir. Acho que não só na pastoral, né? Eu que sou irmã também em algumas congregações, a gente vivencia isso, né? E aí às vezes a gente fica, não ajuda que a nova geração venha, né, para continuar essa caminhada. Acredito que aí está um papel importante nosso como liderança de formar outras pessoas que irão continuar essa nossa caminhada. E acredito que um outro elemento, né, que me chamou bastante atenção foi ver a palavra como alimento. Esse tempo de pandemia, a gente falava, estamos sem a Eucaristia, e agora como é que fica, né? Mas a palavra também é um alimento, nós temos esse elemento dentro da nossa casa, né? Essa palavra de Deus, e ela é essa presença de Deus também no nosso meio, né? Ela não contém toda a palavra de Deus, que a palavra de Deus também está na história, em vários outros momentos, né? Em toda a realidade, mas nós estamos com ela dentro da nossa casa, né? Para fazer nossas celebrações, para nos encontrar com Deus. E a palavra como alimento é interessante, né? O alimento a gente tem que preparar, é muito bom comer junto com outras pessoas, a gente tem que digerir, né? E ela servir de nutrição para nós. Eu lembro sempre também da minha mãe que falava, olha, não fica aí beliscando, porque depois quando chega na hora de comer, você não tem mais fome. E às vezes a gente faz isso com a palavra, né? A gente pega uma palavrinha ali, uma frase lá, algo que nos chama atenção, mas não fazemos um itinerário, né, espiritual com essa palavra. Eu acredito que são esses os elementos, né, que o Deuteronômio nos traz. Maria Antônia. Eu gostaria primeiro de pensar o seguinte, o livro do Deuteronômio é um livro que sempre convida a olhar para trás. Então, assim, o livro do Deuteronômio faz uma retomada da caminhada do povo. E nessa retomada, ele sempre retoma o êxodo. Essa experiência do Deus que tirou o povo do Egito. Isso sempre volta. Então, é no caminho olhar para trás. E aí eu gostaria de pegar um texto que diz assim, veja, não distorça o direito do migrante, do órfão, nem tome como penhor a roupa da viúva. Lembre-se, você foi escravo no Egito. E daí Javé, o seu Deus, o resgatou. É por isso que eu o mando agir desse modo. Então, assim, essa experiência de ter sido tirado do Egito, ela é um ponto que atravessa o livro do Deuteronômio. E essa experiência deve levar o povo a ter uma nova atitude de vida, um novo comportamento. Então, essa experiência retomada pelos profetas, ela é uma experiência que visa defender a vida. Então, aqui você tem uma lei que é para não explorar o migrante, que é para não distorcer o direito do migrante, né? Agora, se a gente vai lá no capítulo 15, tem também uma outra lei que vai nessa mesma perspectiva. Diz assim, empreste dinheiro para o teu irmão necessitado e não cobre de volta. Mas do estrangeiro pode.
Interessante porque não é o mesmo grupo que escreveu o capítulo 24, defendendo os estrangeiros, não é o mesmo grupo que escreveu o capítulo 15, que diz, do estrangeiro você pode. E não é o mesmo grupo que vai dizer, lá no capítulo 13, 7 a 12, se tiver aí seu irmão, filho de tua mãe, de teu pai, pregando outro Deus, você vai ser o primeiro a apedrejá-lo, e depois toda a comunidade irá apedrejá-lo, até que ele morra. Então, assim, Ronaldo, existe em todo o livro do Deuteronômio duas leis. Uma lei da vida, do Deus da vida, preservada ao longo da história do povo, pelo movimento profético, pelo movimento do servo, pelo movimento apocalíptico sapiencial, que quer a vida dos pobres. Essas leis de defesa da vida que aparecem no Deuteronômio. Agora, existe também no Deuteronômio uma linha do poder, sustentada pela monarquia, sustentada pelo templo, que visa a centralização. Então, assim, para a gente libertar Deus dessa camisa de força que algumas teologias do Antigo Testamento, orientada por reis, governantes, sacerdotes, colocou, nós precisamos ler e entender essas duas linhas que percorrem todo o livro do Deuteronômio, a lei de vida e a lei de morte, para que esses textos, para que a gente se sinta mais livre diante desse texto. Nosso Deus, eu acredito, é o Deus da vida. E aí a gente precisa aprender a ler o texto como Jesus lia, buscando aí as marcas do movimento profético, que é a defesa da vida, como Jesus defendeu. E como seguidoras de Jesus, nosso caminho é por aí, né? É fazer essas leis de defesa da vida falar para as pessoas hoje. Fiquei pensando aqui, durante a fala das duas também, sobre a questão da palavra ser esse alimento dentro das casas, que a irmã Zuleika também falou na resposta dela. E me vem à mente que muitas vezes algumas famílias têm aquela Bíblia bonita que fica lá na sala, enfeitando. Às vezes ela serve como uma espécie de um oráculo. Quando eu estou com algum problema, eu abro lá com o olho fechado para achar alguma mensagem que Deus está mandando para me ajudar com aquele problema que eu estou tendo. E a gente sabe que não é por aí. Me lembro também de Dom Orlando Brandes, que é o nosso arcebispo aqui de Aparecida, que em suas pregações, nas homilias e em toda a sua fala aqui também na TV Aparecida, sempre pede para que nós sejamos pessoas bíblicas, né? A piedade é importante, é especial, mas que sejamos pessoas bíblicas. E aí eu fico pensando no desafio para que a palavra realmente se torne este alimento dentro dos lares, e seja apreciada, seja digerida. Seria, irmã Zuleika, talvez a prática da leitura orante um dos caminhos para que ela também se torne realmente este alimento e a pessoa faça um cronograma, um estudo também da palavra? Bem, Ronaldo, eu acredito que, diante desse elemento, é importante a gente situar todo o caminho da Bíblia dentro da nossa história, né? Primeiro, nós tivemos uma fase, depois do Concílio Vaticano II, que era a fase do movimento bíblico. Esse movimento bíblico era caracterizado por essa questão de conhecer a Bíblia. Então, as pessoas teriam que ter acesso à Bíblia, porque muitas vezes não tinham nem a Bíblia em casa, então nem tinha como colocar aí de enfeite, como nós falamos, né? Mas colocar a Bíblia dentro da nossa casa. Então, esse é o primeiro movimento, que surgiu aí na década de 70 até a década de 80. Nós tivemos um movimento muito grande, que era o movimento da pastoral bíblica. Então, nós saímos do apostolado e movimento bíblico, passamos para a pastoral bíblica. E na pastoral bíblica, a preocupação era de como a gente poderia fazer uma formação bíblica. Então, uma pastoral específica
dentro das outras pastorais. Então, tinha pastoral bíblica, pastoral da criança, pastoral operária, outras pastorais, do dízimo e assim. Ela é uma entre as várias pastorais. Bem, com o documento de Aparecida, né, que surgiu aí, nós tivemos pela primeira vez na América Latina o que nós chamamos de animação bíblica da ação evangelizadora. E essa animação bíblica, depois, isso vai ter uma consistência como conteúdo através do Sínodo da Palavra, e no Sínodo da Palavra com o documento Verbum Domini. E aí nós vamos ter os 3 grandes eixos da questão da Bíblia, que seria, então, o mistério da linguagem, que é a questão da formação das pessoas, a questão do eixo do mistério de Deus, que seria a oração, e depois nós vamos ter o mistério da igreja e do mundo, que seria o anúncio dessa palavra. Então, eu acredito que ela deve passar por esses 3 grandes eixos, né? E esse será o grande desafio nosso. Primeiro, como pessoas, ou como crente, ou aquele que é batizado, de encontrar, primeiro, uma formação bíblica, né? Nós temos aí os vários grupos, aqui tem o serviço de animação bíblica, tem aí o Centro Verbo, né? Que a Antônia ajuda bastante, temos o Mobon, temos tantos grupos para a gente aprofundar o texto bíblico. Então, aí, uma formação bíblica consistente. No segundo eixo, eu acredito que é esse da leitura orante, ou seja, a leitura orante, os círculos bíblicos, o ofício divino das comunidades, a oração das horas, dos salmos. Então, rezar com esses textos bíblicos, porque são esses textos, esse encontro com Deus através da palavra é que vai nos manter na nossa caminhada. E também o último elemento, que é o elemento do anúncio. Então, nós não somente aprofundar, porque às vezes, eu quero aprofundar para saber o que tem a Bíblia e tal. Outro diz, eu gosto mesmo de rezar. Mas a oração e o aprofundamento tem em vista esse sair de nós para o anúncio. E aí vem o anúncio, primeiro na nossa própria família, que não é nada fácil. Acredito que anunciar a palavra na nossa casa, né, com as pessoas que convivem com a gente, é a coisa mais difícil. Outro é anunciar essa palavra nos trabalhos, onde nós trabalhamos, né? Ali, sei lá, no escritório, na casa, no comércio, anunciar, ser essa presença da palavra de Deus aí. E depois, esse anúncio também em várias dimensões que o documento coloca, né? Nessa valorização da natureza, nesse elemento de evangelizar também no campo político. Aí nós temos as políticas públicas, que foi uma das campanhas da fraternidade, aí também é permeada por essa palavra. E eu acho que um grande desafio nosso, porque às vezes a gente junta a palavra com a liturgia e com a catequese. Mas ele diz que a animação bíblica não é uma pastoral, né? Nós já passamos pela fase da pastoral bíblica. A animação bíblica também, como animar as nossas pastorais sociais, que não é somente pegar um texto e a gente rezar o texto. Vamos fazer a palavra de Deus numa pastoral social, como pastoral da criança, pastoral carcerária, pastoral da comunicação. Então, a gente reza um texto bíblico. Não é isso, né? É como é que essa palavra vai nos dar força para continuar na nossa pastoral. Como é que essa palavra vai iluminar também essa determinada pastoral. Aí eu lembro de Paulo, né? De pegar os problemas, as realidades que nós temos e iluminar com essa palavra. E eu acredito que está aí o papel da Bíblia nas nossas pastorais sociais, e eu acredito que esse será um outro grande desafio nosso. Professora Maria Antônia. Olha, as palavras estão aqui brigando dentro de mim, sabe? Porque são tantas coisas que me passam agora pela cabeça, e como selecionar. Quem estuda comigo sabe que eu vivo selecionando, porque de vez em quando eu quase apanho em sala de aula. Eu sou professora de Pentateuco e livros históricos, já tem 17 anos, né?
Então, assim, como é difícil, acho que a Zuleika falava disso antes, né? Como é difícil entusiasmar as novas gerações para um estudo bíblico mais aprofundado. E talvez, Ronaldo, seja aquilo que você disse logo no início. Nós queremos as coisas todas prontas, né? Clique, né? Você já está aí prontinho. Agora, um estudo aprofundado. E Bíblia exige, Bíblia exige. Nós tivemos uma colega de trabalho que ela dizia, Bíblia é 90% suação, talvez 10% inspiração. Então, assim, Papa Francisco também disse recentemente, a exegese não é conteúdo da homilia, mas ela supõe a exegese. Uma homilia supõe a exegese. Então, assim, desde 1997 que eu trabalho com cursos bíblicos nas comunidades. Então, é um desafio grande a gente trabalhar com uma formação bíblica consistente, como a Zuleika falou. É mais fácil uma fé devocional. Eu não tenho nada contra, mas eu acho que não é suficiente. Então, eu estou convicta que nós precisamos investir na formação das nossas lideranças comunitárias. E um grande desafio em muitas comunidades é o padre, que está mais preocupado com a dimensão sacramental, que é importante, do que propriamente com uma formação de sua liderança. Eu penso que nós podemos e devemos investir na formação das lideranças, porque o que a minha linguagem não chega para todos, porque tem pessoas que não querem, ou às vezes não conseguem mudar o seu posicionamento, ou não conseguem entender mesmo, as pessoas que estão lá vão conseguir. E se não conseguirem, pelo menos terão uma prática que não seja fundamentalista. É isso, acho que o documento Verbum Domini diz assim, a Bíblia é a palavra de Deus em sentido analógico. Para a gente entender a Bíblia como palavra de Deus, nós temos que entender quem escreveu, quando, para quem, o quê. Então, nós temos que entender Bíblia como palavra de Deus em sentido comparativo. Deus fala, mas quem escreve é o ser humano, e quem escreve tem seus condicionamentos. Por isso, é preciso que as lideranças leigas tenham amplo acesso ao estudo da Bíblia. Estudar mais a fundo, eu acho que é tão bom a gente poder pisar nesse chão da história do povo de Israel e navegar aí com mais naturalidade, com mais espontaneidade, reconhecendo aqui onde está a palavra de Deus e onde está aquelas palavras que não produzem vida. Para mim, Ronaldo, se é palavra de Deus, tem que produzir vida. Tem que produzir vida. É isso. Que programa maravilhoso, mas infelizmente o nosso tempo é curto. E eu acho que para a gente conversar mais e mais sobre a palavra de Deus, a gente precisaria de vários outros programas aí durante meses, né? Bom, não é à toa que vocês duas estudaram tanto também para serem professoras, para ajudarem as pessoas a entenderem um pouco mais a palavra de Deus. Mas nós chegamos ao final do nosso programa e hoje falamos sobre a Bíblia Sagrada e aqui nós contamos com a participação via internet de Maria Antônia Marques, que é bacharel em Teologia pelo Instituto São Paulo de Teologia, onde também é professora. Ela é mestra e doutora em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e assessora no Centro Bíblico Verbo. Boa noite, Maria Antônia. Muito obrigado pela sua contribuição aqui ao Aparecida Debate. Valeu, boa noite a todos e a todas que nos acompanharam. E saiba que, venha, entre nessa procissão da Bíblia, a gente vai levar a vida inteira e não vamos conhecê-la totalmente. Mas é uma caminhada que vale a pena.
Com certeza. Também conversamos com a irmã Zuleika Silvano, ela é da Congregação das Irmãs Paulinas, mestra em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma e doutora em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em Belo Horizonte, onde ela também é professora. Integrou o grupo dos tradutores do Novo Testamento de Paulinas e é assessora do Serviço de Animação Bíblica, o SAB. Boa noite, irmã Zuleika. Muito obrigado por ter participado aqui do nosso programa e contribuído tanto. Bom, Ronaldo, eu que agradeço, né? E falar de uma coisa que a gente ama sempre é muito bom. Então, eu desejo que cada um de vocês que estão aí nos ouvindo, né, possa cada vez mais escutar essa palavra, que é a vontade de Deus, né, como é que Deus se revela nessa palavra, também como revela no nosso dia a dia, para que essa palavra possa ser cada vez mais amada, mais meditada e mais vivida. Muito bem. E se você aí de casa quer rever o nosso programa e até mesmo compartilhar com outras pessoas, é só acessar o nosso canal no YouTube. E se você for fazer algum comentário nas nossas redes sociais, sempre use #AparecidaDebate. Nosso programa fica por aqui. Nos encontramos na próxima semana. Eu aguardo você. Até lá!